No dia de hoje, eu gostaria de falar um pouco mais sobre o batismo, o ato de se batizar. Nós fizemos a leitura introdutória no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Eu gostaria de ler com os irmãos novamente só o versículo 11, o versículo anterior, né? E o versículo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 3, o versículo 11 e o versículo 15. Que diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar ou de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí o versículo 15 diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele, quem? João Batista, o permitiu. Amém? Amados, batismo nas águas. Nós lemos no versículo 11, quem falando? João Batista, o precursor de Jesus Cristo. Aquele que veio anunciando, abrindo o caminho para o Messias. Aquele que veio já dizendo as boas novas, pregando o arrependimento. E João, ele pregava o arrependimento e ele realizava o batismo nas águas. E o batismo nas águas era o batismo do arrependimento. Se você for ler, como a gente leu aqui no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, o capítulo 1 de Marcos, o capítulo 3 de Lucas, o capítulo 1 do Evangelho de João, todos os 4 evangelhos você vai ver falar do testemunho, a pregação, a vida de João Batista. E cada um deles vai te dar um detalhe diferente, porque cada carta, cada evangelho foi escrito destinado a um grupo de pessoas diferente. Então ele expressa algo diferente em cada um, não mudando a história, mas acrescentando, implementando. Com isso, nós vemos João dizendo em todos os 4 evangelhos o batismo do arrependimento. É importante a gente entender o que é o batismo. A palavra batismo, o significado da palavra batismo é imersão. Batismo quer dizer imergir. A gente pode até colocar mergulhar. Tem que ser mergulhado. Nós hoje aqui, nós iremos, com a graça do nosso Deus, realizar o mergulho. Mas que mergulho é esse? Que imersão é essa? A imersão do arrependimento. E aí, no versículo 11, ele diz: Eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. E essa palavra arrependimento, ela é muito forte. A pessoa que tem um ego, um orgulho, essa palavra ela bate no peito e machuca. Porque é difícil nós nos arrependermos de quem nós somos. É muito difícil a gente se arrepender e reconhecer que o que nós pensamos, a forma como agimos, a forma como lidamos com as outras pessoas, precisa ser mudado. O meu estilo de vida, o meu propósito de vida, eu tenho que reconhecer que eu sozinho, eu não sou nada. A palavra arrependimento, ela é muito forte.
no seu sentido original. Se nós formos ver no sentido hebraico, a palavra arrependimento, eu anotei aqui para eu não esquecer. No hebraico, arrependimento, ela diz mudança de atitude mental ou de propósito, ou seja, ou do propósito. Eu tenho que ter uma mudança mental ou uma mudança no meu propósito. Que propósito é esse? O propósito da minha vida. Qual é o propósito da minha vida? E ele ainda diz assim: e às vezes sentir tristeza por errar. O arrependimento, ele nos traz a mudança mental. Começa aqui. O arrependimento nos traz a mudança de propósito. Qual é o meu propósito de vida? Por que eu estou vivendo nessa terra? O que eu estou fazendo nessa terra? Para quem eu estou fazendo o que faço nessa terra? O arrependimento nos traz a essa mudança. Agora, vindo para o grego, no Novo Testamento, ela ainda traz um sentido mais literal. Arrependimento traz voltar-se ao contrário. Mudança de direção. João Batista estava dizendo, se nós formos trocar o que está escrito pelo significado de cada, João Batista, ele estava dizendo no versículo 11 assim: e eu, em verdade, vos mergulho com água ou em água para a mudança de direção, para a mudança mental, para a inversão dos seus propósitos. É o que João Batista está nos dizendo. Vocês estão mergulhando porque agora vocês reconhecem que a sua vida sem Jesus, ela não tem sentido, ela não tem valor. Porque Ele nos direciona, porque Ele nos permite viver, porque Ele nos traz a direção, o caminho para o que é certo, para o que é bom. E não só nessa vida, mas também após essa vida. Muitos se preocupam com essa vida terrena, mas se esquecem após. Para onde iremos? João Batista, ele pregava e em todo o tempo chegava-se a ele muitas pessoas. Todas as vezes chegavam a ele até os fariseus e os saduceus. E se você for ler ao longo dos 4 evangelhos, como eu dei aqui as referências, você vai ver que eles faziam perguntas para João Batista. E João Batista, ele respondia a eles da seguinte forma, ele falava para eles da seguinte forma, vamos ler o versículo 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Por que João Batista falava dessa forma com eles? Duro, né? Raça de víboras. Porque se nós formos ver os fariseus e os saduceus, os fariseus eram os doutores da lei, os conhecedores, os meditadores da lei. Só que nós vemos que os fariseus, eles eram legalistas. Eles obedeciam à letra.
O que estava escrito, aquilo eles não faziam. Porém, em seu coração, era totalmente diferente. Portanto, Jesus os chamou de hipócritas. Porque imputava ao povo as coisas que, se fossem para eles mesmos fazerem, eles não seriam capazes de fazer. Eles eram legalistas. Ou seja, eles cumpriam a lei na prática ao pé da letra. Ao pé da letra. Porém, em seu coração, a lei estava distante. O a mais estava distante. E os saduceus? Os saduceus eram liberalistas. Eles até criam. Eles até acreditavam nas leis. Mas as suas práticas iam totalmente contra os ensinamentos. Porque isso não tem problema. Isso pode fazer. Ah, isso não tem nada a ver. E por isso João Batista olhou para eles e falou: raça de víboras. Porque um era extremista, legalista, e o outro era liberalista. Era liberal. Nada a ver. Poxa, isso aqui está escrito, beleza, mas isso aqui não tem nada a ver eu fazer. Se eu fizer um pouquinho assim, fora do que está escrito, não tem nada a ver. E João Batista, ele pregava para todos que se chegavam a ele. E era uma pregação única. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Portanto, quando Jesus ele vem, ele não veio para descumprir a lei. Ele não veio para anular a lei. Ele veio para cumprir. Só que Jesus ele veio aperfeiçoar. Aperfeiçoar por quê? Porque os fariseus, como eu disse, eram legalistas. Seguiam ao pé da letra. Mas Jesus veio falar para eles assim: olha, se você olhar para a mulher do próximo, em seu coração você já pecou. Os fariseus achavam pecado se fosse consumido o ato de adulterar, de fornicar. Mas Jesus chega para eles e fala assim: olha, você pode não ter cometido o ato, mas se em seu coração você pensou, você sentiu, você pensou em sua mente, você já cometeu o adultério. Por isso que Jesus veio combater. Por isso que Jesus veio aperfeiçoar. Quando a gente lê o versículo 15, diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, disse para quem? Para João Batista: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus tinha pecado, sim ou não? Não tinha pecado. Jesus não cometeu pecado nenhum. Portanto, João Batista, no versículo 14, ele diz assim: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? E aí Jesus fala: não, a gente precisa cumprir. A gente precisa cumprir a justiça. Que justiça era essa? Lá em Levítico, no capítulo 8, no capítulo 16, você vai ver que era o mandamento para os sacerdotes, sumos sacerdotes, se banharem com água antes de vestirem as vestes sacerdotais para oferecerem, queimarem os sacrifícios do arrependimento. Lá no Antigo Testamento, eles tinham que se banhar. E que banho era esse? Para que era esse banho? Para purificar. Eles tinham que estar limpos antes de começar todo o trabalho para entrar no santuário, para entrar no Santo dos Santos, para assim queimar os sacrifícios em prol do perdão do povo. Eles tinham que se purificar. E Jesus, o escritor aos Hebreus, diz no capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 de Hebreus, que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E ele veio para fazer o maior dos sacrifícios.
primeiro ele tinha que cumprir o mandamento do seu pai. Purificação. Esse é o primeiro ponto que Jesus está falando aqui. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O primeiro ponto. O segundo ponto. Jesus ele precisava, podemos assim dizer, se conectar com os demais pecadores. Ele estava mostrando para os demais pecadores que ele estava ali também se batizando. Por que isso? Por que Jesus fez isso se ele não tinha pecado? Para nos deixar o exemplo. O apóstolo Paulo vem dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. O apóstolo Paulo ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que ele quer dizer com a atitude de se batizar? Ele está falando assim, olha, a gente pode ilustrar da seguinte forma: Jesus não tinha pecado, mas ele ilustrou da seguinte forma para nós: olha, você que acha que não tem pecado, você que acha que não precisa se arrepender, você que acha que não precisa mudar de direção, você que acha que não precisa mudar a sua mente, olha para mim que não tenho pecado nenhum e estou me banhando, estou mergulhando. E o fato de ser a justiça de Deus, de ser o que Deus queria que ele fizesse, foi que logo após subir as águas, uma grande voz veio do céu dizendo: este é o meu filho, em quem me comprazo. E o Espírito Santo, em forma de uma pomba, desce sobre Jesus Cristo. O fato de ser a justiça e Deus aprova o que Jesus estava fazendo é o fato de quando Jesus sai das águas, sobe das águas, desce então a pomba, o Espírito Santo em forma de pomba e a voz vinda dos céus. E lá no Evangelho de João, no capítulo 1, João Batista diz que ele pôde ver e ouvir a voz e saber então que realmente Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Jesus então ele está nos dando esse ensinamento de que por mais que eu ache que eu sou uma pessoa boa, eu preciso me arrepender. Por mais que eu ache que eu não cometo pecados, eu preciso me arrepender. Veja bem, os sacerdotes, eles, sem ter feito nada de errado, podemos assim dizer, mesmo sem ter feito nada de errado, eles precisavam se banhar. Antes de vestir as vestes sacerdotais, eles precisavam ir e se banhar. Para a purificação. Para interceder por um povo, como a gente tem visto aqui na escola dominical, que um povo que não queria nada com Deus, um povo que uma hora estava bem, outra hora estava mal, um povo que uma hora seguia os preceitos de Deus, outra hora não, e eles, como tinha a data certa, como tinha a época do ano de prestar o sacrifício, eles, numa água gelada, talvez, a gente não sabe, hoje está gelado aqui, né? Eles tinham que se banhar.
e eles talvez não tivessem feito nada de errado. Aí Jesus está falando assim, olha, assim como os sacerdotes, o sumo sacerdote tinha que se purificar, eu digo a vós, mergulhem nas águas, não para serem puros, mas para mostrar o arrependimento. E o meu sangue derramado na cruz purificará todos os pecados. Então Jesus está dizendo assim, arrependei-vos. Nós, quando mergulhamos aqui, que aos olhos dos homens é só uma piscina, com água, como eu disse, uma água gelada. A gente conseguiu subir um pouquinho a temperatura, mas está fria ainda, peço perdão. Mas aos olhos dos homens é só uma piscina, é só uma água, mas é também um cumprimento bíblico. E o apóstolo vem nos dizer, o apóstolo Paulo vem nos dizer, em Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 12, ele diz assim, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Sabe o que acontece quando nós mergulhamos aqui? A Bíblia está nos dizendo, não sou eu, que quando eu me arrependo, que quando eu reconheço ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e eu mergulho nessas águas, eu sepulto o meu velho homem, a velha criatura, a carne pecadora está morta lá embaixo. E quando nós subimos, pelo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo poder nos faz agora um novo homem, uma nova mulher, um novo filho, purificado, arrependido, reconhecendo o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Nós trocamos de senhores. Quando mergulhamos, nós largamos o senhor do pecado. Quando ressuscitamos, então aceitamos, seguimos e vamos permanecer com o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos dá a vida eterna. Que benefício nos traz seguir a Jesus Cristo? Você já se perguntou isso? Você pode estar aí ouvindo, o pastor está falando sobre arrependimento, o pastor está falando de aceitar a Jesus Cristo, mas eu me arrependo, ok? Mas que benefícios Jesus me traz? Se eu me arrepender, se eu aceitar a Jesus Cristo, se eu me batizar, que benefícios Ele me traz? Existe uma comparação de que é difícil eu explicar para os irmãos o sabor de pistache. Se alguém me perguntar qual o sabor do pistache, é difícil eu explicar qual o sabor do pistache. Eu não vou saber explicar parecido com o quê, um pouco mais do quê, e por mais que eu tente explicar, você pode achar que entendeu e não entendeu. Qual é a melhor maneira para que você saiba o sabor do pistache? Provando. Prova o pistache. Como? E aí quando a gente prova o pistache,
João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, o próprio Jesus Cristo, ele diz assim, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Para completar, põe lá pra gente, Filipenses capítulo 4, versículo 7. Para complementar esse versículo, o apóstolo Paulo falando. Filipenses 4, 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Jesus, ele diz, eu te dou a paz, e não te dou como o mundo a dá. Não se atemorize. E aí vem o apóstolo Paulo e diz, a paz que ele dá excede todo entendimento. E a paz que ele dá guarda os nossos corações e os nossos sentimentos. Sabe o que isso quer dizer? Que por mais que eu me ache certinho, por mais que eu faça boa ação, aquela angústia que talvez há na minha alma, quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, que bate aquela solidão, que bate muitas das vezes aquela vontade de chorar, que bate muitas das vezes aquela tristeza, porque há algo que falta em mim. A paz que Ele nos dá guarda o meu coração e os meus sentimentos. Por isso é inexplicável. Por mais que eu tente te dizer quais benefícios Jesus pode te dar, eu posso até citar, mas só quem experimenta sabe. Porque o mundo não entende essa paz. O mundo não entende. Por que um cristão vive sorrindo? Eu olho para a irmã Gabriela e ela está sempre sorrindo. Eu olho para os demais irmãos e os irmãos estão sempre contentes. Você vai ver a vida pessoal daquela pessoa e muitas das vezes a vida pessoal dela, às vezes nem condiz com a felicidade dela. Mas ela está feliz. E muitos se incomodam com a felicidade, mas não querem provar a felicidade. E aí nós vivemos bem nesse mundo, mesmo com todas as aflições que nós sofremos. E isso o mundo não entende. Como que pode? Está tendo guerra, está tendo peste, é o corona agora que chegou, é tanto problema na economia mundial, e pessoas sendo demitidas, e pessoas passando fome, e você está feliz? Isso não te preocupa? Preocupa. Mas sabe qual é a outra coisa que Jesus dá? Põe lá 1 João capítulo 2, versículo 25. A igreja pode ler. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Eita glória! Além de vivermos bem nessa terra, bem, abrindo um parênteses aqui rapidamente, não é prosperidade financeira, tá? Viver bem nessa terra é você estar feliz, estar em paz. Sabe, os problemas que existem até te preocupam, porque nós somos carne. Nós somos seres humanos, nós choramos, nós sentimos tristeza, sim. Mas dentro de nós há uma paz que preenche tudo. Então vivemos bem nesse mundo, mesmo com aflições. Só que aí, João vem nos escrever que a promessa que ele nos fez é a vida eterna. Além de vivermos bem nesse mundo, quando Jesus voltar, nós estaremos com ele na eternidade. Aí sim, lá não haverá choro, aí sim, lá não haverá tristeza, aí sim, lá não haverá doença, lá será só alegria, lá será só adoração
ao nosso Deus e seremos a eternidade, passaremos a eternidade de tal forma. Então, o que Jesus está nos dizendo com o seu próprio batismo, o que João está dizendo, olha, arrependam-se.